Em Brasília, Bolsonaro planeja mobilizações pelo Brasil, mesmo diante de um cenário político desafiador. Ele busca fortalecer seu nome e o de aliados, mostrando que não está isolado. A esquerda, por sua vez, tenta organizar atos contra a anistia e outras pautas, mas a verdade é que a população está se mobilizando em apoio a Bolsonaro. A esquerda, com suas manobras, continua a prejudicar o país, enquanto a direita busca unir forças e mostrar sua relevância. Vamos então falar sobre esse assunto com a nossa analista Isabel Mega, que está lá em Brasília. Tudo bom, Isabel? Bom dia. Oi, Carol. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está chegando aqui em mais uma edição do Novo Dia. Vamos lá, Isabel. Esse dia seguinte a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, o que está nesse momento nos planos de Jair Bolsonaro em termos de estratégia política, Isabel? Carol, estratégia número 1, e foi dita inclusive pelo próprio Bolsonaro, antes já tinha sido adiantada por alguns aliados próximos, Bolsonaro quer viajar pelo Brasil. Ele falou abertamente sobre isso, Carol, e já num tom ali bastante carregado, né, de peso de fato eleitoral. Ainda que esteja numa situação de inelegibilidade e corra inclusive o risco de ser preso, dependendo de qual for a trajetória deste processo que se abre agora no Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro é um baita cabo eleitoral da direita. Então, não é apenas para chamar a atenção para si, mas também para fortalecer o nome de outros políticos regionalmente pelo Brasil, que ele também apoia, que endossam, né, o nome dele. O Bolsonaro tem um clã muito fiel de políticos ao lado dele, Carol, e a intenção é, de fato, movimentar essas agendas Brasil afora. Ele, inclusive, respondeu uma pergunta da Luciana Amaral sobre isso. Ela perguntou se ele ficaria em Angra dos Reis, já que ele tem o costume de ficar bastante tempo por lá também, transita entre Brasília e em outras cidades. E foi aí que ele confirmou, de fato, essa impressão que já estava sendo passada por aliados muito próximos. O bolsonarismo também aposta, Carol, em mobilizações nas ruas, né? Tivemos um primeiro ato nas últimas semanas para tentar demonstrar que Bolsonaro não é uma figura isolada da política, que tem apoio popular também, e outros atos estão agendados também com este mesmo fim. A esquerda, atenta a isso, também já está programando alguns atos, né, para falar contra a anistia, para defender algumas pautas ali que realmente estão crescendo dentro no Congresso Nacional, como o fim da jornada 6-1, Carol. E no Congresso Nacional, o projeto de lei da anistia é o principal ponto a ser trabalhado. Ele só ganhou ainda mais gás na avaliação de bolsonaristas a partir desse julgamento, sobretudo porque a gente vai entrar também num debate no Supremo Tribunal Federal a respeito da dosimetria das penas. O ministro Luiz Fux, inclusive, menciona a possibilidade de revisar a pena da Débora, aquela mulher que pichou com batom a estátua da Justiça, bem ali na Praça dos Três Poderes, na frente do prédio do Supremo Tribunal Federal. Então, são debates que conversam diretamente com o PL da anistia e vai sobrar para uma decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota, que viaja com Lula neste momento, retorna a Brasília na semana que vem e vai ser pressionado a tomar uma decisão sobre o encaminhamento dessa proposta. Carol. Nicolas desmascara o STF, revelando a parcialidade dos ministros que julgam Bolsonaro. Ele aponta que o tribunal é composto por amigos do Lula e ex-advogados do PT, questionando a legitimidade dos julgamentos. A esquerda tenta silenciar vozes críticas, mas a verdade é que o povo está atento e não se deixará enganar. O STF, ao invés de ser um guardião da justiça, se tornou um instrumento de opressão, manchando a história do Brasil. Façam as contas comigo. Um tribunal que tem 5 ministros. O primeiro, Alexandre de Moraes, que ele mesmo julga se ele é parcial ou não. O outro, Flávio Dino, que é amigo do Lula desde quando o Dino era mago. Terceiro, ministro, era ex-advogado do Lula, Zanin. O quarto e o quinto foram indicados pelo PT. Senhores, vocês estão de sacanagem? Vocês vão falar comigo que esse julgamento é sério? Que é um julgamento imparcial? Horas, os próprios advogados falaram recorrentemente que eles não tinham acesso às provas. Em qualquer país normal,
isso já seria motivo de nulidade. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, todo amostradinho, quis colocar lá os vídeos do dia 8, da baderna que foi feita aqui. Por que não exibiu do MST? Por que não exibiu o vídeo do ministro Benedito, que chega para ele quando anuncia a vitória do Lula e fala assim, missão dada é missão cumprida? Por que ele não explicou isso para todos? É claro que não, porque isso de fato é um golpe. Ninguém até hoje veio falar isso. E ele ainda tem a pachorra, porque é muito fácil esconder atrás de uma toga, o difícil é andar no meio do povo, para poder dizer que ali naquelas imagens não tinha batom e nem Bíblia. É claro que naquelas imagens ali não tinha, porque a pessoa que está sendo condenada a 14 anos, nem aqui dentro entrou, mas estava com uma... Toma cuidado comigo aqui, hein? Estava com uma grande arma, um batonzinho. Imagina se os ministros andassem pelas federais do Brasil. É pichação para tudo quanto é lugar. E outra, não eram vocês mesmos que defendiam que pichação era liberdade, né? É tudo bem fazer isso. E agora quer condenar essa pessoa a 14 anos? Vou falar uma coisa para você aqui que eu não estou falando para eles, porque eles, meu filho, é só o Espírito Santo para mudar mesmo. Agora, eu falo para você brasileiro que tem no mínimo 2 neurônios. Não precisa gostar do Bolsonaro. Não precisa achar que para poder estar do lado dele, você tem que, enfim, gostar do outro. Agora, seja justo. É inacreditável você falar que esse cara vai para a cadeia porque ele tentou dar um golpe fictício lá dos Estados Unidos, enquanto não tem nenhum corrupto da Lava Jato preso, enquanto não tem nenhuma pessoa que comete crimes sérios nesse país, como no PCC e no CV, estão sendo soltos pelo STF. É inacreditável a vergonha que se tornou o STF. Vocês, sim, são os covardes e têm manchado a história desse país. Mas pode ficar calmo, tenham paciência e um dia nós venceremos. Obrigado, presidente. Senhores e senhoras parlamentares, assumimos agora Se você se preocupa com o futuro do nosso país e quer acompanhar mais sobre como a esquerda tem prejudicado o Brasil, inscreva-se no canal e fique por dentro das novidades.